Fazer aqui pra... Isso. Ai, vamos lá. Olá a todos que já entraram, eu já vou começar. Estou aguardando os alunos também entrarem. Oi, Alexandra, tudo bem? Só vamos aguardar um minutinho até o pessoal, principalmente os meus alunos entrarem, tá bom? E a gente já começa. Será que assim pega? Olá! Oi, Tati, tudo bem? Por que você entrou? A gente já vai começar. A Carlinha, oi Carlinha, tudo bem? Participando dessa live também. A gente vai guardar só uns 2 minutinhos até o pessoal entrar, somente aluno. Oi, Tati! Eu vi que a Carlinha tem uma live daqui a pouquinho, a Tati também. E aí a gente vai falar um pouquinho como é o comportamental na voz. Que o pessoal vem me perguntando, Renato, como é que você vai trabalhar o comportamental? Como é que a gente faz? A disfonia funcional, ela tem muito impacto do comportamental, como que a gente resolve? Por que alguns cantores... obrigada, Carlinha. Por que alguns cantores, eles... tem essa dificuldade em trabalhar em momentos de tensão, a voz falha, a letra da música some. Como é que tudo isso acontece? Oi, Lívia, tudo bem? Então, eu só tô abrindo aqui um scope para estar seguindo, tá? E a gente já vai começar. Guardar o pessoal entrando. Se é por acaso a conexão cair, eu peço que por favor vocês me avisem pra poder ver qual que é a melhor forma, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Bom, para quem não sabe, meu nome é Renata, eu sou fonoaudióloga e eu venho há um certo tempo já estudando a parte de biofeedback. E o principal, como essa parte do comportamental envolve e interfere nas funções, tanto no âmbito social, quanto na parte de comunicação, no social, no emocional. E aí eu comecei a perceber que muitos professores, muitos cantores estavam tendo tensão na região da laringe. Por que essa tensão? E aí ia um e a outra, a gente trabalhava toda a parte de reabilitação vocal, dava um tempo, o professor, o cantor, ele retornava.
E muitas vezes quando ele chegava para terapia, ele não estava apto a começar os exercícios. Tinha que ter aquele momento de relaxamento, de concentração, de tomar ele para terapia e falar, ó, agora a gente vai trabalhar a voz. Qualquer problema que você tenha, deixa pro lado de fora e vamos começar a trabalhar a voz. O foco é aqui. E eu comecei a perceber muito isso. E aí eu comecei a perguntar, até quanto a parte do estresse que o paciente tem, que o cantor tem, que o professor tem, da casa, de relações emocionais, de família, interfere naquele momento quando ele vai trabalhar. Ou seja, tem como professor, tem como cantor, ele fala assim, olha, todo problema que eu tenho na minha casa, que eu tenho na minha relação, eu deixo daqui para fora. Agora eu vou só ser o profissional. É muito difícil. E aí ele sem ele perceber, ele começa a trazer aquela tensão, aquele estresse para função profissional. E esse estresse vai interferir. Por quê? Quando a gente fala de voz, a gente está falando de prega vocal. E a gente fala muito isso, não pode ter tensão laríngea, pode causar disfonia, essa hipertensão vai causar uma hiperfunção. Só que o professor, o cantor, ele não percebia que ele estava tenso, que ele estava com aquela musculatura tensa. Ele não tem essa percepção. E como que daí a gente vai trabalhar aquele ajuste vocal, aquele feedback auditivo, sendo que ele não está tendo a percepção que ele está tenso. E às vezes, quando a gente vai trabalhar a voz, o fono fala assim, vamos, tira a tensão laríngea, faz aquele relaxamento, faz aquilo, faz o laser. Só que a tensão não é na região cervical. Às vezes vem de escápula, de ombro, de postura. E aí a gente começa a trabalhar com aquele mundo da biomecânica. Por quê? Imagina um cabo de guerra. O lado mais forte vai puxar o outro lado. A mesma coisa a musculatura. Se eu estou com tensão numa região mais inferior e ela tem a estrutura óssea, né, a parte inicial do músculo, ele é um vetor de força mais forte, então ele puxa essa musculatura. E mesmo que a gente faça todo o relaxamento que for, todo alongamento na região laríngea, ele vai ter essa tensão, porque a hora que ele começar a executar a função, a voz, essa região, o vetor é muito maior, o músculo é maior. Começa a puxar e volta a tensão laríngea. E aí começa toda aquela hipertensão. Mas aí vem aquele enigma. Como que a gente vai conseguir tirar essa tensão do professor, do cantor, na hora dele executar? Ele vai ter lá um musical, um teste. Como que ele vai ficar calmo, não ficar tenso, para a voz sair da maneira que ele sempre treinou, da maneira que ele sempre quis? Como que ele vai fazer isso? Aí, numa live da Carlinha até, ela pegou e me falou assim, Renata, a gente trabalha, quando ele chega na minha aula de canto, eu vejo que tá tenso, eu paro, faço exercício, faço aquilo, agora a gente começa a parte de canto. Tá, e na hora de um teste? Na hora do musical lá, aquela plateia lotada, num The Voice, como é que vai fazer isso? Vou jogar uma outra pergunta. Como é que você consegue, com a frequência cardíaca lá no alto, você tenso, e você conseguir respirar, respiração diafragmática, expiração prolongada, relaxamento, trabalhar a ressonância, como é que você consegue isso? É difícil, por quê? Porque a própria frequência cardíaca, cara, eu vi que você falou sobre o Carlinhos isso ontem, a própria frequência cardíaca, ela acelera a respiração. Quando as pessoas vão trabalhar com respiração, eu acho que falta muito essa parte de entender o conceito, toda a fisiologia da respiração. O que é a respiração? É assim, quando a gente faz a inspiração, a gente tem uma ativação simpática, tá? A gente ativa o sistema simpático. Deve ser sempre isso mesmo. Quando a pessoa expira, a gente tem uma ativação parasimpática, tá? Então, vamos lá. Se você não consegue afastar todo o estresse, toda aquela tensão que às vezes você nem percebe na hora de usar a voz, você vai ter uma hiperfunção vocal.
É fato. Você pode não ter alguma alteração vocal imediata, uma disfonia, alguma coisa assim, mas você vai ter a longo prazo. Então, como que a gente vai trabalhar isso? Hoje eu estou trabalhando com o biofeedback. O que é o biofeedback? O biofeedback é quando a gente faz uma função e a gente consegue ver o resultado na tela do computador, tá? Eu trabalho com o biofeedback de variabilidade de frequência cardíaca. Por quê? Existe o eletromio, né, de atenção muscular, existe o da respiração. Mas por que eu escolhi o de variabilidade? Porque o de variabilidade a gente vai trabalhar com a respiração. Mas a gente vai trabalhar com a parte de frequência cardíaca, com a parte de variabilidade da frequência cardíaca. Por que isso é importante? Porque o meu paciente ele consegue coordenar a parte emocional que vai afetar a frequência cardíaca e juntamente com a respiração. E ele começa a ter o feedback na tela de como isso está afetando ele. Então ele consegue ver quando ele está com uma frequência cardíaca maior do que esperado, quando a respiração está fora de sintonia, as ondas da respiração elas não ficam daquela maneira bonita, fusiforme. A gente vai trabalhar com conceitos de fisiologia, de psicofisiologia. Ou seja, quando a gente vai trabalhar com respiração, não é só o ato de inspirar e expirar. Não. Tem todo um sistema envolvido. E a gente começa a ver pelo biofeedback que quando a gente está inspirando e expirando de uma forma coerente, pausada, a gente começa a trabalhar com a arritmia sinusal. O que é isso? Arritmia respiratória sinusal. É quando a frequência cardíaca entra em sintonia com a respiração. Ó que maravilhoso! Por quê? Porque se a gente tem uma frequência cardíaca calma, com uma boa ativação vagal, a respiração acompanha. Poxa, então quer dizer, se o parasimpático ele sobe, o simpático desce. Se o simpático está mais desativado, o que isso vai fazer com a minha musculatura? Vai ter menos ativação simpática. Os pontos gatilhos que eu tenho na minha musculatura, seja cervical, seja laríngea, ela começa a ter menos ativação, menos tensão, porque o simpático não está ali cutucando, olha, seja tenso, reage. Não, eu começo a ter uma ativação mais parasimpática, mais calma, ter o controle da função do que eu estou fazendo. Isso é importante, porque a gente começa a ter esse controle de toda a função da respiração. Por quê? Eu falo para os meus pacientes, eu quero ver você tá todo agitado, sentindo aquele coração tum, tum, tum e respirar calmo. Quem consegue fazer isso? Não vai conseguir. Então, qual que é o objetivo? É diminuir a frequência cardíaca, ou seja, diminuir a ativação simpática, para você sim ter o controle da respiração. Sem ativação de simpática, você abaixa a sua tensão. Como que a gente vai fazer isso? O biofeedback, ele vem da modelagem operante. O que é modelagem operante? É quando o paciente ou o cantor, ele consegue se autorregular. Ele mesmo vai controlar e vai perceber quando ele está mais tenso. Como que a gente vai fazer isso? Através do biofeedback. A gente coloca todo o aparelho nele e ele consegue ir vendo quando ele fica tenso, em que situações que ele fica tenso. Aí eu me pergunto, mas o cantor não pode ficar tenso numa pré-estreia? O professor não pode ficar tenso naquela sala com 50 alunos, todo mundo gritando, e ele não vai ficar tenso, ele não vai falar alto? Quem não vai ficar nervoso numa situação de você ter que dar aula para 50 alunos, os alunos todos gritando? Ou naquela pré-estreia lotada e que você ainda sente que você está tenso, que você está inseguro, que aquela estreia, como que você vai fazer isso? Então vamos lá. Com o biofeedback, a gente consegue colocar o aparelho na pessoa, ela ter o retorno na tela do computador de como que ela tá, se ela tá com a ativação simpática muito alta, se ela tá muito tensa. E aí mesmo assim a gente vai colocando agentes estressores. Então, por exemplo, quando eu vou às vezes em congresso, somente biofeedback, o biofeedback ele veio da medicina. Oi tia, tudo bem? Tá dando aula? Quando ele vem ele veio o biofeedback da medicina esportiva.
Então, o que acontece? Nos congressos, a gente via muito, principalmente os psicólogos do esporte, os médicos, falando o seguinte, que tinha profissionais que, quando entrava no campo de futebol e via a multidão, a arquibancada gritando, às vezes xingando, aquelas rixas, eles ficavam tensos. Existe até jogadores de vôlei que quando entra na quadra, só de pensar de entrar na quadra já fica tenso. Tem uns que tem até síndrome de pânico nessa situação. Por exemplo, se era um ponto decisivo lá do vôlei e a pessoa errou, isso pode causar um trauma para ela. E depois como que ela faz para voltar, para ela ter a mesma desenvoltura que ela tinha antes? Como é que isso acontece? Então, com o biofeedback, a gente coloca o paciente com o aparelho, e a gente coloca, é feito como treino técnico ou em atendimento clínico. É feito tanto em treino técnico como em atendimento clínico. Aqui eu posso fazer tanto no meu consultório, como eu ir acompanhá-lo. Eu já vou explicar isso direitinho, tá, Carlinha? Então, como que a gente consegue? A gente vai colocar o aparelho de biofeedback na pessoa, ela vai estar de frente para o computador. O biofeedback, ele permite que a gente utilize jogos. Então, por exemplo, eu tenho um jogo de corrida. Se o paciente está com uma boa variabilidade de frequência cardíaca, se ele está com uma boa respiração, se ele está relaxado, sem tensão muscular, o carrinho dele vai andando, vai fazendo a corrida. Se ele começa a ficar tenso, se a frequência cardíaca começa a alterar, se a variabilidade começa a diminuir, né, todo esse conjunto, o carrinho começa a parar, começa a falhar, começa a andar devagar. Então o paciente tem esse controle. E isso é legal porque muitas vezes, por exemplo, nesse de corrida, quando o carrinho ele começa a parar, ele para de andar, o paciente vai ficar tenso. Ele muda até a postura. E aí a gente já começa a ver como que o paciente lida com aquela ansiedade. E aí ele vai se autorregular, vai trabalhar aquela respiração, voltar naquele ritmo respiratório para o carrinho voltar a andar. Senão, o carrinho vai ficar parado. A mesma coisa a gente vai fazer. Se é um professor, se é um cantor, por exemplo, se é um cantor, eu vou colocar cenas aqui na TV daquela plateia lotada, de gente gritando, às vezes que não gostou, de professor falando que não tá legal. Se é o professor, coloca aquelas cenas de salas de aluno fazendo bagunça, de gritando, desrespeitando o professor, e mesmo com o barulho, com o feedback auditivo, tá? Aquela injeção, e mesmo assim ele tem que manter aquela respiração, aquela entonação vocal, sem alterar, porque senão o jogo para, ele mesmo vê o gráfico, modifica. Entendeu? Então essa é a importância de você trabalhar o comportamento, porque se o professor vai para a sala de aula, ele não vai ter o fono falar assim, fala baixinho, não tem. Vamos para as evidências. Qualquer dúvida a gente pode ir colocando que eu vou respondendo, tá? Porque às vezes para mim é tão cotidiano que às vezes eu uso o termo técnico ou eu pulo alguma etapa da explicação que vocês podem ir perguntando, tá? Existe um estudo até que teve em Marília, na Unifesp de Marília, se não me engano foi o Vitor Ingrácia que falou, que foi o seguinte: quando a pessoa está tensa, ela tem dificuldade na percepção auditiva, na atenção auditiva. Ótimo, então vamos lá. Quantos cantores, professores, a gente trabalha com feedback auditivo? Olá, Isabel, tudo bem? Que bom você aí. A gente trabalha com o professor, com o cantor. Olha, presta atenção, você não viu que você desafinou, que você colocou uma tensão maior, que está mais forte, ou que você está tensionando? Olha o seu retorno, né? Então, o que acontece? Se a pessoa ela está estressada, vários artigos estão falando, a pessoa estressada, ela altera a variabilidade de frequência cardíaca. Essa alteração, a gente fala que existe um sequestro da amígdala. Ah, o que é isso, Renata? Vamos lá. A gente fala muito isso quando o atleta ou o cantor tá tenso, tá sequestrando a amígdala. O que é isso? É assim, quando a gente tá calmo, tranquilo, o nosso pré-frontal, ele consegue ter uma tomada de decisão melhor. Por exemplo, se eu tiver calma, tranquila, eu vou numa loja, eu tenho mais calma para escolher uma roupa que eu gosto, algo que sirva melhor em mim.
Se eu estiver tensa, é como se a gente visse tudo em preto e branco. É isso, é aquilo, papum, e não vê mais nada. A tomada de decisão, ela não é da maneira que seria se a gente estivesse calmo, tranquilo. Por exemplo, se a gente estiver tenso, se a gente for conversar com alguém, a gente acaba brigando. Porque a gente não está naquela tranquilidade, com aquele pensamento linear, racional, para tomar uma decisão. Quem está tomando a decisão pra gente? A amígdala, a parte emocional. Só que a amígdala é do cérebro reptiliano. Então, o que acontece é você age sem pensar, é emocional, sobrevivência. Então, a gente não consegue tomar uma decisão racional. Então, o sequestro da amígdala é o quê? O professor vai lá falar com os alunos. Se ele estiver tenso, nervoso, ansioso, estressado, ele vai transmitir isso na voz. Ele nem vai perceber que ele está fazendo isso na verdade. Ele vai agir pelo emocional. O que acontece? A amígdala sequestra o pré-frontal, porque o pré-frontal não tomou essa decisão. Quem tomou foi o emocional. Ele ficou tenso? Ficou. Percebeu? Não percebeu. Ele teve tensão? Teve. Percebeu? Não percebeu. Porque a amígdala teve esse sequestro do pré-frontal. Quem toma decisão, quem presta atenção é o pré-frontal. Eu vi aí, oi tia, do aluno TDAH, sim, existem estudos que falam que o aluno de TDAH, ele tem alteração de variabilidade de frequência cardíaca, porque ele tem uma alteração até de respiração. Eu tenho um caso interessante, não é de voz, mas só dar um trecho aqui. Eu tinha um paciente de TDAH que, como eu vi os estudos, os artigos falando que tem problema de respiração, ritmo sinusal, e a queixa dele era aprendizagem. Aí um dia eu fui fazer biofeedback com ele. Ele parou de respirar, ele não sabia, ele falou, tia, eu não sei respirar. E fora que a postura dele corporal mudou. Ele ficou todo torto, ele se mexia, ele não conseguia respirar acompanhando o pacer. Ele não conseguia ter esse controle. Então o que acontece? Essa falta de sintonia da respiração com a frequência cardíaca, ela mexe com o emocional. É uma rua de duas vias. Ou o emocional, ele vai mexer com a nossa frequência cardíaca e com a nossa respiração. Consequentemente, mexe com toda a tensão. Respiração alterada altera a frequência cardíaca. Frequência cardíaca alterada tem maior ativação simpática. Maior ativação simpática tem maior tensão muscular, maior ativação dos pontos gatilhos no músculo. Muito importante, quando a gente for falar com voz, espera aí que meu celular vai acabar a bateria, só um minutinho. Aí eu vou ter que segurar aqui. Então, é muito importante, quando a gente for trabalhar com o profissional da voz, fazer a avaliação simpato-vagal. O que é a avaliação simpato-vagal? A gente vai ver como que está a variabilidade de frequência cardíaca daquele paciente. Como que se faz isso? A gente vai colocar o aparelho e a gente pede o paciente sentado ficar 5 minutos parado. A gente nem fala na palavra respiração, não fala nada. Ele fica 5 minutos parado. Eu costumo dizer para o meu paciente que eu estou fazendo a calibração do aparelho. Mas na verdade eu já estou tirando os dados da parte basal dele, avaliação basal. Quando eu faço isso, eu tenho todo um gráfico da coerência. Então, ou quando tem o batimento cardíaco, existe as ondas, existe intervalo, que a gente chama de RR. Esse RR, ele vai dar variabilidade. Quanto maior a variabilidade, melhor. Por quê?
Quem que toma conta do refluxo, dessa parte gastrointestinal? Sistema parasimpático. Se a gente tiver com o sistema simpático muito ativado, a gente está inibindo o parasimpático. Pode dar problema gastrointestinal? Pode. Vai dar o refluxo, que a gente tem pavor, os profissionais da voz têm pavor de refluxo? Vai dar. Aquele professor que chega à noite vai ter aquela sensação, né, de queimação na prega vocal, no outro dia vai dar aula com a prega vocal toda permeada. Pode ser baixa ativação parasimpática. Pô, a gente não trabalha isso, a gente caminha pro otorrino. A otorrino faz um tratamento, acabou o tratamento, volta de novo. Pô, se a gente pode trabalhar isso com a respiração, por que a gente não vai fazer? Ou a nossa clínica, quando a gente vai fazer a parte de reabilitação vocal, ela tem todo um ambiente trabalhado, é calmo, é sem barulho, tem agente policiando o paciente. Na sala de aula não é isso. Aí a gente vai usar a terapia só de laser naquela prega vocal? Sendo que a gente pode fazer um trabalho preventivo. Pô, vamos ativar essa ativação vagal, né? Melhorar o parasimpático para que ele tenha menos refluxo e com isso a voz melhore. Ou vamos trabalhar com a gentia, aquela voz adequada, feedback auditivo que a gente fala tanto que o professor tem que ter. Não adianta colocar aquele earphone lá. Não adianta. O professor ele tem que ter aquele retorno até em momento de estresse. Aquele earphone lá. Ah, voltou. Ah, desculpa. Como eu tava falando. Oi, Ale. Tudo bem? O Ale, ele é fera no comportamental, no TCC, no biofeedback. Pronto, vamos lá. Agora sim. Ah, agora foi. Então, é muito importante que a gente tenha esse controle de ativação simpática do nosso paciente de voz. De como tá essa contração muscular. Não só na hora que ele tá ali todo... Não é que tá todo organizado na nossa frente, com uma postura legal, que a gente... Oi, tá difícil hoje. A hora que a gente vai trabalhar as alavancas, né? Toda a ativação de biomecânica daquele paciente de voz. É muito importante que ele tenha esse controle quando ele estiver no momento de estresse, na hora que ele estiver fazendo o trabalho dele, na hora que ele estiver fazendo aquele trabalho, porque ele tem que ter essa autorregulação. Então o biofeedback é justamente isso, ele começa a permitir que o nosso paciente, ele se autorregule. Mesmo colocando agentes estressores, ele vai aprender a se autorregular, se controlar. Isso é importante. Ele perceber como ele está agindo mesmo no momento de estresse. E aí com o biofeedback a gente tem valores numéricos, não é o que eu acho. O paciente de voz chega na minha terapia e fala, ah, sua voz piorou, hein? Ah, você fez abuso vocal. Eu acho que você fez abuso vocal. Não, eu não acho. Eu jogo lá a avaliação simpático-vagal e eu vejo que ele está com uma ativação simpática maior do que ele estava na última vez. Eu vejo que ele está com SDNN mais baixo. E quando a gente respira em boa consonância com a nossa frequência cardíaca, existe uma coisa que chama total power. O que é o total power? É aquele espectro de energia que o sujeito tem através da respiração, através da frequência cardíaca. Então a gente começa a trabalhar o dado desse total power. Então, por exemplo, se eu sei se um paciente ele exagerou naquela atividade física, na hora de cantar, o cantor cantou e ficou exagerando, ou se ele está fadigado, eu não acho que ele está fadigado. Eu jogo lá no programa e o total power dele, ó, desceu. Eu percebo, ele está fadigado, hora de parar. Porque o objetivo é melhorar a ativação parasimpática e não fadigar e deixar ele tenso. Porque fadiga tem uma relação intrínseca com tensão, entendeu? Então a gente começa a trabalhar esse total power, que é o espectro de energia da respiração. Outra coisa que a gente vai observar, que aí o pessoal da voz adora, é qual é a frequência ressonante daquele paciente. Ou seja, qual que é o ritmo de respiração que ele produz o maior espectro de energia.
A gente consegue fazer isso? Consegue. O programa, ele dá ali, ó, é numérico, não é o que eu acho, não é o que eu penso, tá ali. Muda, muda. Por quê? Quanto é lindo isso, é fascinante. Por isso que eu tô fazendo pesquisa nisso, meu pós-doc nisso. Por quê? Quando o paciente ele consegue ter uma maior ativação parasimpática, ou seja, ele consegue autorregular o emocional dele, diminuir a ativação simpática e melhorar a ativação parasimpática, ele começa a melhorar a frequência ressonante dele. Se ele melhora a frequência ressonante, aumenta o espectro de energia. O espectro de energia é bom? É, porque quer dizer que toda a respiração dele está levando mais ATP via celular, molecular. Olha que lindo. E aí eu realmente posso dizer aí eu posso realmente dizer numericamente, aquela respiração está sendo eficiente, aquela respiração é adequada para o meu paciente, porque eu vejo em números. É lindo. Oi, Tiane, tudo bem? Ah, que legal. Então a gente começa a ter esse controle numérico do nosso paciente de voz. Olha para você que interessante, ativação simpática que vai causar atenção. Às vezes eu coloco até eletromio para ver aonde está a atenção, quando eu vejo que a avaliação inicial basal dele não estava boa. Eu consigo trabalhar a ativação parasimpática. A ativação parasimpática é importante, que eu não falei ainda, porque ela está diretamente ligada com o nosso sistema imunológico. A gente não tem que falar assim, nossa, pessoa estressada fica doente, a imunidade baixa quando fica estressada? Sim, o parasimpático, ele toma conta do imunológico. Poxa, aquele cantor que cantou lá naquele barzinho, que saiu 2 horas da manhã, se ele 3, 4 horas da manhã, imagina 2 horas da manhã, se ele tiver com a imunidade baixa, ou se ele estiver muito estressado, ele vai provavelmente fazer se pegar algum resfriadinho, alguma coisa assim. Agora, se eu consigo melhorar essa ativação parasimpática, automaticamente eu estou melhorando o sistema imunológico dele. Aí se eu usar o laser, é um plus a mais, porque o laser é uma atuação não volitiva, porque é algo que vem de fora que a gente atua no paciente. Agora, o biofeedback, ele é volitiva, é de dentro para fora. O paciente ele vai se autorregular. E isso é muito importante, porque é algo que a gente não, que é onde falha a nossa... Voltou. É aonde Deus, parece pegadinha, né? É aonde falha a nossa terapia de voz, porque a gente cria um ambiente ideal dentro da clínica, a gente acaba sendo o feedback auditivo do paciente, ou a gente fica sendo aquele sininho lembrando ele que tem que prestar atenção no feedback auditivo. E aí no ambiente dele, né, no back office, ele não tem isso. E aí, se ele não tivesse de se autorregular, ele vai fazer abuso vocal. A gente, com o biofeedback, a gente trabalha com a modelagem operante, que é justamente isso, é o sujeito se autorregular. Então, por isso que é muito importante trazer isso para a clínica fonoaudiológica. Eu estou vendo muitos psicólogos trabalhando no biofeedback para trabalhar ansiedade, estresse, depressão. Dá um resultado maravilhoso. E a gente também tem que trabalhar isso com voz. Só que assim, ainda na fono, não existe muitas fonos que trabalham com essa autorregulação. A gente fala tanto que a disfonia funcional, ela é de tensão, ela tem o viés comportamental, não é isso? Só que a gente não trabalha o comportamental. E aí a gente está abrindo caminhos para outras profissões virem trabalhar com a demanda que é nossa. E o principal, você trabalha biofeedback de variedade de frequência cardíaca com respiração. Pô, respiração é uma função estomatognática. Quem que vai trabalhar isso? Fono. Só que fono, às vezes, não tem noção da ativação simpática, parasimpática, autorregulação, modelagem operante, sistema autoimune. Não tem. E aí outras profissões estão pegando isso. Então eu quis fazer essa live para chamar a atenção do fonoaudiólogo assim, que biofeedback de variabilidade que o biofeedback de variabilidade é da fono, trabalha a respiração, a gente tem que estar trabalhando. Quer trabalhar a voz?
Não é só o acústico da respiração, né? O resultado final da respiração que eu tenho que avaliar. Eu tenho que avaliar a parte da voz de toda essa ativação simpática e parasimpática. E não é o que eu acho, eu tenho que ter dados numéricos para mostrar para o paciente, olha, essa curva estava totalmente caótica. Agora você pode ver que essa curva, as ondas estão fusiformes, você está com uma arritmia sinusal ótima, a coerência cardíaca está boa, você melhorou sua autoimune, você melhorou a ativação simpática, melhorou a tensão muscular e melhorou a ativação dos pontos gatilhos, ou seja, reduziu. O laser entra para complementar e não para resolver tudo. Por quê? Porque não é todo show que você... Você já imaginou aquele cantor estressado ou aquele professor estressado, o cantor que vai lançar um disco novo, o professor que tá com problema de voz, sabe que a mãe vai ter que enfrentar aquela sala com 50 alunos, né? E a gente vai trabalhar, fique calmo, respiração, controle. Você acha que na hora que o primeiro aluno começar a gritar, ele vai manter o controle e lembrar de todos os dados da respiração? Aí o professor falou pra mim assim, mas os meus cantores, eles vão engramar os ajustes vocal. Isso é lindo. Na verdade, em neurociência a gente nem usa mais a palavra engramar, né? Mas assim, ele vai engramar os ajustes vocais. Ótimo. Mas a hora que ele tiver no momento de estresse, vai ter aquele sequestro da amígdala e ele vai sim, pra mim parece que trava, ele vai fazer aquele ajuste vocal adequado, ele vai achar que teve o retorno que ele queria. Eu falo que é que nem escovar dente. Tem dia que a gente escova o dente tão no automático que a gente tem certeza que escovou direitinho. Escovou direitinho. Mas se naquele dia tinha uma sujeirinha aqui, a gente não sei se travou, vou voltar. Então, se naquele dia que a gente escovou o dente tinha uma sujeirinha no dente, não limpou, porque a gente estava no automático. O resultado foi, a gente acha que foi legal. Se tivesse naquele momento padrão, o dente tudo daquele jeitinho, seria. Mas se tivesse uma sujeirinha, a gente não ia prestar atenção, a gente fez no automático. Então eu falo que o cantor, ele pode engramar os ajustes vocais, mas no momento de estresse, de tensão, desse sequestro da amígdala, o que vai acontecer? Ele vai fazer, se o resultado foi realmente bom, às vezes o feedback auditivo dele já estava comprometido, lembra? A Universidade de Marília, Unifesp, né, que eu sou da Unifesp agora, publicou, Vitor Ingraça, que estresse altera a nossa atenção auditiva, a nossa percepção auditiva. Ele não vai saber se o retorno dele estava tão bom se tiver no momento de estresse. Não adianta. E aí eu comecei, gente, vocês podem ir perguntando, deixa eu ver, no fim eu vou dar um geral e vou responder, tá? Então eu comecei a perceber que essa autorregulação, a gente estudou na faculdade, a gente estudou Skinner, não estudou? Pô, Skinner é a aprendizagem operante, é regulação, então a gente tem que trabalhar com biofeedback. Biofeedback de variabilidade é respiração, a gente não pode passar isso para o psicólogo, trabalhar com o nosso cantor respiração. Mas no momento de estresse, a gente trabalha aqui, mas na hora o profissional vai ter. Mas se a gente fizer ensinar o nosso paciente a ter essa autorregulação. A gente, quando faz o biofeedback, a gente tem uma tabela de números. Então tem o total power, que é o espectro de energia da respiração. A gente consegue ter aquela frequência ressonante, que é maravilhosa, que é aquela, para quem entrou agora, é aquela frequência que a gente vê que o paciente teve o maior espectro de energia naquele ritmo respiratório. Em números, a gente joga isso em gráfico, a gente consegue ver pelo SDNN se o paciente tem alguma patologia, né? Por exemplo, vou dar um caso, quando comecei o biofeedback, eu fui fazer avaliação do meu marido tem 42 anos, e deu alterado, o SDNN dele deu 47, o normal é no mínimo 50, e eu falei, você tem alguma alteração? Imagina, você que gosta de comida fast food, você que não faz atividade, eu faço karatê, eu faço isso, aquilo. Eu falei, você tem alguma alteração? Mandei ele pro médico. O que ele tem? Hipertensão. O SDNN da alterado tem hipertensão. Se o nosso, vai com que a gente está trabalhando com cantor e ele tem hipertensão, a gente nunca vai imaginar. Se a gente não fizer essa avaliação, a gente não sabe nem encaminhar. Né? Então, para refluxo, se a gente tiver uma ativação parasimpática legal, a gente consegue diminuir o refluxo. E a gente começa a trabalhar com melhorar essa relação simpato-vagal, porque toda atividade parou. Aí,
toda a nossa ativação parasimpática é via nervo vagal. Pô, peraí, a gente não tem inervação vagal eferente subdiafragmática? Tem. A gente não tem parte de inervação vagal passando pela laringe? Tem. Pô, se a gente começa a ativar a musculatura vagal, começa a melhorar o parasimpático, a gente vai melhorar a voz desse paciente. O que acontece? A gente pode ir um dia na coxia fazer laser? Pode, mas o paciente não vai ficar dependente da gente. Porque ele vai ter a autorregulação. Ele vai conseguir fazer a parte emocional, controlar e aí sim ser um respirador profissional, ser um cantor profissional do jeito que ele é, da maneira maravilhosa, sem deixar nada interferir. Isso é bacana, isso que a gente tem que correr atrás e não deixar o psicólogo, o TO, o pedagogo, que nem eu já vi trabalhando respiração. Pô, é nosso. Só que a gente está carecendo de dados quantitativos. Você pega os artigos científicos publicados, tá lá, o RR é tanto, o SDN é tanto, o RMSS, são dados que está diretamente relacionado à respiração. Se a gente, como fonoaudiólogo, não tiver essa noção ampla, profunda do sistema simpático, parasimpático, frequência cardíaca, ritmia sinusal respiratória e a coerência cardíaca, a gente não vai estar trabalhando da melhor forma o nosso paciente a parte de voz. E aí, vamos já finalizando, né? Eu fazia triagem dos professores do SESI, né? Que a gente chamava de mutirão da voz. Então, a gente um dia avaliava todos os pacientes, né? Os professores. E eu comecei, né? Isso quem trabalha no Simpro pode saber, né? É evidência que muitos professores são afastados por problemas de voz. Tá. Isso, em termos ocupacionais, a gente chama de absenteísmo, certo? Só que a gente consegue, por dados quantitativos, prever quando o paciente vai ter esse afastamento. Por quê? Só pela avaliação de voz? Não. Porque, como eu falei, o emocional interfere nesse afastamento, na parte emocional, na tensão, é esse ciclo. Emocional, tensão, voz, afastamento. Então, o que acontece? Se a gente começa a fazer uma avaliação de biofeedback de variabilidade de frequência cardíaca, avaliação vocal e uma avaliação de presenteísmo, que é um protocolo validado internacionalmente, que a gente vai avaliar todo o bem-estar daquele profissional no ambiente de trabalho e juntar esses 3 dados, a gente começa a prevenir o absenteísmo do professor, do nosso cantor. Olha que interessante. Isso quantitativamente provado. Existem muitos estudos que falam que o presenteísmo de hoje é o absenteísmo de amanhã, em torno de mais de 50%. É uma porcentagem muito grande. Imagina uma escola que nem, vamos supor, SESI, que tem quantos professores? Então é muito importante a gente mostrar indicadores. E o protocolo de presenteísmo associado ao biofeedback de variabilidade de frequência cardíaca, junto com a avaliação vocal, a gente consegue fazer isso. E não deixar para o enfermeiro que está fazendo biofeedback, que está trabalhando com presenteísmo e absenteísmo, pegar essa função nossa e querer cuidar do nosso professor que está afastado por problema vocal, que foi intensificado, que teve essa distonia, às vezes por um problema emocional. Então, por isso eu queria fazer essa live, eu queria mostrar qual é o campo que a gente está perdendo e qual é o que a gente pode defender. Não é por achismo, não é só por avaliação subjetiva da voz, é dados quantitativos, validados. Hoje a medicina do esporte usa o tempo todo variabilidade de frequência cardíaca. Eu estou fazendo minha pós em variabilidade de frequência cardíaca. Tanto que a minha supervisora, ela é engenheira elétrica, que ela trabalha a parte de eletricidade. O estresse,
ele altera toda a parte elétrica corporal. Então a gente trabalha isso. E ainda adiantando, que não era o objetivo da live, mas através do neurofeedback, que é o mapeamento cerebral, a gente consegue ver quando a pessoa tem tensão, quando ela tem ansiedade. E eu faço isso com os meus cantores. Eu olho lá, eu vejo, nossa, olha, tá com high beta. Como é que o meu paciente de voz com high beta vai fazer um bom uso vocal sem ter tensão? O cérebro dele tá agitadíssimo, vem do cérebro aquela agitação, aquela descarga elétrica. Então, o meu paciente de voz, além do biofeedback, eu faço neurofeedback também. Eu vou mapear esse cérebro, ver como funciona, porque é tudo um organismo, é uma homeostase. A gente tem que conhecer o nosso paciente, é uma coisa maravilhosa. Então era isso que eu queria falar para vocês. Agora eu vou olhar as dúvidas, vou responder tudo. Peraí. Agradeço a todos que acompanharam. Desculpa ficar caindo, né? Era testar nossa paciência. Sim, Tati, dimensões psicoemocionais, ela vai interferir a voz, foi o que eu falei, tem até o sequestro da amígdala, que é um termo que a gente usa. O biofeedback, ele é feito como treino técnico, também, eu posso ir no ambiente, na medicina do esporte, eles fazem, olha que interessante isso que de falar, eles fazem pré-treino e pós-treino, igual o laser a gente usa no pré-treino, né? Que é o recover que a gente fala antecipado, o laser a gente usa. A gente pode fazer avaliação simpatovagal pré-treino e pós-treino. Porque se aquele total power, aquele espectro de energia diminuir, é porque foi over, foi em excesso, causou fadiga. Pode não ter sido na hora vocal, mas com certeza a tensão, o cansaço cardíaco vai interferir na voz a longo prazo, tá? Então a gente pode fazer no treino técnico, sim. Às vezes eu boto o meu cantor lá na cama elástica ou na bola de yoga fazendo abdominal, né, para trabalhar, ele entender que a tensão é na região diafragmática, com o biofeedback. Se o carrinho parar, eu falo para ele, você tá respirando errado. Como é que você quer cantar certo? O carrinho tá parando. Consequentemente, a sua voz já não tá saindo tão boa. Eu não preciso nem ter ouvido. Só de eu ver, ele tá lá fazendo exercício na bola de yoga e cantando junto. Porque tem cantor que dança, então a gente trabalha todo esse posicionamento de onde vem, né, a base vocal, da respiração, desculpa. E se o carrinho parou, é porque a respiração que ele está fazendo não está correta, está afetando a parte de variabilidade de frequência cardíaca e vai afetar a voz, porque está tendo uma ativação simpática. Vai causar tensão muscular, é óbvio. E eu não preciso nem escutar a voz. É lógico que eu tenho o ouvido treinado, a gente também vê que a voz muda. Então, ensinando, deixa eu ver aqui... Ah, gente, vamos marcar o curso. O problema é tempo, porque pesquisa gasta muito tempo da gente. Então, a gente usa o biofeedback com pacientes de aprendizagem também, com TDAH. Então, às vezes eu trabalho com paciente que vai fazer vestibular, para ele não ter aquele branco. Com cantor que às vezes vai participar de concurso, né, de festival, desculpa. De festival, para não ter aquele branco da letra, nada disso. Do aluno que vai passar por um Enem, a gente treina para ele conseguir manter o pré-frontal funcionante e desativar a amígdala, tá? Então tudo isso a gente consegue fazer. Então vamos agarrar tudo isso, vamos trazer, são evidências científicas, não estou falando algo só que eu faço, eu não sou com o pessoal da medicina do esporte, com os psicólogos que trabalham, né, com TCC comportamental. E vamos pegar, é a nossa demanda, não tem por que ficar encaminhando, deixar que eles venham pegar a nossa demanda. Vambora! Isabel, eu sei que você trabalha com o pessoal do samba, aquela tensão do ganhar, da fantasia, mais assim que a gente fala. Então ele tem que ter aquele controle de tudo e prestar atenção só na tomada de decisão. Qual que deve ser a tomada de decisão daquele cantor na hora do samba? É a voz. Não é se o companheiro está atrás, não é se o outro já está pronto para assumir, não é se aquele mestre de sala está acompanhando, não, é a voz. E para ele fazer isso, ele ter essa decisão de eu vou prestar atenção só na minha voz, é córtex pré-frontal. Então, vamos investir nisso. Acho que a Fono tem um campo grande para trabalhar com isso, de fortalecer ainda mais o nosso campo, o nosso trabalho. Academia, eu vou pro ir, sim. Se tiver convite, eu vou, tá bom? E o que vocês... e nesse caso, fiz exame, traço o programa diante avaliação. Então, como eu falei, o paciente, ele chega no meu consultório com a queixa de voz, e aí, o que eu vou fazer? Eu não preciso fazer tudo isso, mas eu faço a anamnese, faço a avaliação
vocal, né, subjetiva, com o programa, com o GRAM, enfim. Depois eu faço a avaliação de biofeedback. Na verdade, eu faço até a primeira avaliação, porque o fato de falar já altera a respiração nossa, a pessoa ficar empolgada, se ela ficar tímida. Então eu faço a avaliação basal, paciente parado. Depois eu faço o paciente em pé, porque quando a gente fica em pé, tem uma maior ativação simpática. Aí eu faço a avaliação basal dele em pé, inclusive foi até minha supervisora que me deu esse toque. E depois eu faço com ele acompanhando o pacer. O pacer é tipo um êmbolo que vai ensinar o nosso paciente a respirar. E aí a gente precisa avaliar qual que é a frequência ressonante do paciente, ou seja, aquela que ele tem maior espectro de energia com aquela respiração, que consequentemente é a respiração que vai fazer melhor para aquele organismo, para aquela homeostase. E aí sim a gente vai começar a ensinar aquele paciente a respirar naquela frequência ressonante. E aí sim fazer o trabalho de respiração mista, gangorra, ajuste vocal, drive, naquela respiração que a gente sabe que tem maior espectro de energia, que faz melhor para o nosso organismo, para o nosso paciente, para a nossa ativação parasimpática, estimulação do nervo vagal, enfim. Em média, o valor do equipamento. O valor do equipamento tem dos mais baratos aos mais caros. Então, por exemplo, eu comprei uma faixa do Polar, que é um que você põe no diafragma. Eu acho que já deu uma carregadinha, vou pegar, vou mostrar pra vocês. Vou lá, eu pego, eu volto com a faixa. Eu vou... cadê a minha faixa do Polar? Aqui, ó. Quem quiser. Dá pra ver? Bem espelho, né? Invertido. Mas essa faixa eu paguei em torno de 400 e pouco. E aí você pode fazer a captação de dados com o Polar, tá? Da variabilidade, e jogar no Cubius. O Cubius é de graça, entendeu? Na minha pesquisa eu tô usando o N-Wave da HeartMath, porque ele é internacional, ele é validado cientificamente. A Associação Internacional de Biofeedback de Variabilidade, que vocês vão encontrar muito, quem quiser procurar, é Biofeedback, ou ainda tá, chama Biofeedback HRV. HRV é variabilidade de frequência cardíaca em inglês. E aí lá eles utilizam muito a HeartMath. Então o aparelho da HeartMath é em dólar, então o dólar agora tá caro, então. Mas assim, custa em torno de, sei lá, vai ser em torno de uns 2.000 a 3.000 reais. O aparelho. E aí você tem que comprar 2 softwares. Um é o de avaliação e o outro é o de treinamento. O de treinamento são os joguinhos, que você tem que manter aquele jogo, tipo jogo de videogame, o balão voando com a respiração ideal. Eu boto meu paciente lá na cama elástica e falo pra ele, você tem que manter esse balão voando. Pode fazer com a faixa do Polar, que aí substitui a captação do... Quem quiser investir muito, tiver muito pacientes, tem a plataforma Dashboard, onde você vai fazendo o registro dos pacientes. Ah, uma coisa interessante. O meu cantor, às vezes eu peço para ele comprar só a faixa do Polar e ele faz o registro na casa dele e me envia por nuvem. Aí eu consigo ver se o paciente meu está fazendo o treinamento daquela respiração naquela faixa, que ele tem maior espectro de energia. Então eu consigo ter esse dado do paciente